Gravando aqui já, né? Muito boa tarde a todos, todas, todes. A gente está encerrando a nossa leitura hoje do Frankenstein, Mary Shelley, né? Depois de muita discussão, né? Acho que a gente é um romance que, devido à quantidade de encontros ser maior, a gente conseguiu abordar muitos aspectos, né? No fim das contas, a gente meio que fez uma espécie de mini curso sobre o Frankenstein, né? Não só pelos aspectos, mas como pelo enredo de um modo geral. E aí hoje, que geralmente, tradicionalmente, deveria ser um encontro presencial, né? Hoje a gente vai tentar fazer um apanhadão geral. Acho que hoje eu fiquei pensando em como a gente poderia trabalhar. Eu fiquei pensando em hoje a gente fazer meio que um veredito, né? Um veredito, cada um pudesse é, falar um pouco dessa avaliação geral sobre o romance e agora sim com spoilers liberados, já que é o último dia, para a gente conversar também sobre esse final, se vocês quiserem, que a gente ficou segurando, né? E também sobre todo esse capítulo final, essa última parte, a terceira parte, que se vocês quiserem destacar alguma coisa em específico. Eita, a gata está querendo derramar meu copo de água aqui. Se vocês. Tudo que vocês quiserem apontar, a gente pode fazer hoje com sobre o livro. Infelizmente, eu não tive tempo de assistir ao filme. O filme já está circulando aí, tanto nas redes quanto nos streams, né? E aí, quem assistiu, quem não conseguiu ler o livro até o final, quiser pegar esse atalho, né? Para discussão. Mas, assim, de modo geral, eu gostei do desafio. É um livro que eu jamais iria ler assim por si só. Sempre eu iria colocar algum outro livro na frente, né? Dizer assim, né? Tem uma listinha, né? De uma ordem de leituras assim que a gente tem, mas assim foi muito gratificante ler o Frankenstein, entender sobre algumas coisas, inclusive sobre alguns algumas estruturas narrativas que a gente vê como clichê e que são praticamente oriundas desse romance, né? Então foi muito saboroso ler os capítulos, né, como um bom romance romântico, né? Então acho que a gente eu estou muito satisfeito com a leitura, né? Mas assim, inclusive hoje eu não fiz nenhuma anotação, eu quero fazer uma conversa com vocês mais livres e tal. Então, vamos abrir o microfone, né? Ao final a gente conversa um pouquinho sobre o que a gente pode fazer para as próximas leituras, né? E também quando a gente vai iniciar, porque dia 15 agora é feriado, né? Aí eu sei disso porque eu também tenho uma aula de língua de manhã, pela manhã, que eu assisto. Aí o professor, olha, sábado que vem não tem aula porque é feriado. Aí também eu vou nos dar feriado, né, para próximo sábado. Até a gente elaborar melhor um pouquinho qual vai ser a próxima leitura. Mas enfim, quero ouvir vocês, né? O microfone está com quem quiser para falar um pouquinho qual é a questão. A questão dar um veredito geral, o que é que achou, o que é que os comentários são livres hoje, certo? Fiquem à vontade. Se Matheus quiser começar, como sempre, vai esquentando. Matheus sempre é o que é a locomotiva do processo. Opa, boa tarde para todo mundo, né? Esse livro eu comecei lendo ele, eu esperava uma coisa totalmente diferente do que eu vi no final. Porque eu li ele pensando que seria mais terror, um terror físico, um terror com mais ação,
Mas no final eu vi que o livro é bem psicológico mesmo. Inclusive o maior peso que ele tem é mostrar a psicologia dos personagens da narrativa. E acredito que nesse quesito ele não deixou nada de desejar. Algumas coisinhas ali, outras aqui que poderia ter explorado mais, mas nada que afetasse o enredo da história em si. É, a construção do Victor e da sua criação eu achei interessante, mas algumas partes eu fiquei meio sem entender porque o Victor ele teve todo aquele explorar, fazer aquele monstro, criar aquele ser e ao mesmo tempo, quando ele cria aquele ser, ele já cria uma repulsa, um medo instantâneo sobre aquele ser, mesmo que ele tenha sido a obra que ele buscou na sua vida para fazer. Eu achei que ele criou uma repulsa e um medo muito rápido. Você ainda não tinha feito nada, só tinha se levantado, criado vida. E ele criou um medo tão grande assim do monstro que ele teve aquele monstro como o demônio da vida dele. Ele virou o demônio da vida do Victor. Ele é tanto que ele fala, esse demônio repugnoso, não sei o que, ele fala, muitas partes do livro ele chama de monstro, de demônio, e foi uma coisa que ele mesmo criou, que ele mesmo buscou criar aquilo. É tanto que quando ele vai refazer essa criação dele no formato feminino, que é para ser para ser a parceira do monstro, ele não, ele no meio dessa criação ele desmancha a criação, ele desmonta ela toda, ele quebra a criação pelo medo. Ele olha e fala, não vou criar outro monstro desse, porque por série de fatores, porque se eles se procriarem, vão criar milhares de seres igual a esses seres repugnantes. E se esse ser aqui não gostar do outro ser, e os dois seres brigarem e eles começarem a se vingar da humanidade também. Então, o Victor em si, ele tem algum espaço que realmente esse medo dele faz total sentido. Tipo, o bicho, se ele criar outro bicho e aquele bicho não quiser seguir o que foi o planejado, se ele quiser seguir e ser um bicho do mal, mas ao mesmo tempo você tem uma coisa esquisita sobre o Victor, porque o monstro em si, aquele ser que ele ainda nem criou, ele já está esperando que o ser faça coisas absurdas contra a humanidade. Então, isso porque ele viu que Frankenstein poderia fazer, mas ao mesmo tempo, no começo da história, ele não tinha visto o Frankenstein fazer nada. Então, esse medo dele, do começo, foi o que fomentou as ações do monstro. E, ao mesmo tempo, as ações do monstro foi o que fomentou ele ter mais medo ainda do que o monstro fez. Então, é tipo uma série de... assuma a responsabilidade. Você fez isso e abandonou isso, assuma essa responsabilidade. Aí o monstro foi lá, fez aquilo, cometeu aqueles atos, então assuma a sua responsabilidade também. Então, é um impasse psicológico e uma coisa que você vê que eles vão assumindo a responsabilidade durante a narrativa. Que até no final, o Frankenstein, essa vingança que ele teve não foi uma coisa que satisfez ele, que deixou ele feliz. Quando ele vê o Victor morrendo, ele não sente uma felicidade. Meu Deus, fiz o que eu queria na minha vida. Não, ele queria uma pessoa para ficar com ele, um amigo, uma companheira. Queria viver uma vida pacata, uma vida afastada, só vivendo de boa. Só que por causa das ações do Victor, que ele teve que... Ele quis se vingar, ele teve essa coisa de vingança contra o Victor. Até porque, se o Victor não quis proporcionar a felicidade dele com criando uma mulher para ele, por que o Victor iria ter a felicidade casando com uma mulher? É como se
fosse um espelho dos dois. Inclusive, eu acho engraçado nessas partes que o próprio monstro mata as pessoas, enquanto o Victor tá perto, tá junto. E eu acho que as pessoas em volta pensam que o Victor que está causando essas coisas algumas vezes. Que parece que é como se ele tivesse louco em algum período de tempo, ele ficasse louco e matasse a pessoa. Então talvez alguns dessas pessoas durante a narrativa pensassem que o Victor mesmo era essa pessoa que enlouquecia e matava quem estivesse perto. Mas quem Tanto, matava era o monstro. Então eu achei isso interessante também. tanto é que ele é preso por conta disso, né? Eles acham que É, ele que é matou quando ele vem no barco, né? A deriva. isso E, mesmo. e E ele. é tanto que ele só é liberto quando provam que ele não estava no local. Que o Frankenstein que estava vindo no barco e matou a pessoa. E como ele vinha sozinho, do mesmo jeito que o Victor veio, então ficou muito parecido, ficou quase idêntico à cena que eles viram. Então foi muito fácil de conectar um com o outro. Então eu acho interessante que para o pessoal, para os personagens de fora, poderia ser essa visão que eles tinham do Victor, uma pessoa que tinha problemas mentais e poderia estar fazendo esses atos. Eu pensei nesse caso, achei até engraçado isso, pensar dessa forma. Porque durante a narrativa do livro, você tem a visão do Victor e você sabe que tem um monstro matando os familiares dele, matando quem ele gosta. Mas se você olhar por fora, se você olhar pela visão dos outros personagens, que não sabem que tem esse bicho, não sabem que ele criou isso, e estava morrendo um monte de gente em volta dessa pessoa, que são parentes dessa pessoa, e que ele estava perto dessas pessoas. Então, é interessante. Eu gostei muito desse livro, eu achei um livro bastante interessante. E pelo o ano que ele foi lançado, ele ainda tem coisas muito interessantes até hoje. Coisas psicológicas, coisas de terror mesmo. E até sobre a narrativa, mesmo que seja uma narrativa, vamos dizer assim, ultrapassada, porque tem muitos clichês, mas foi ele que estabeleceu esses clichês. Por quê? Porque o livro era tão bom que o pessoal queria copiar, fazer uma narrativas similares. Por isso que durante o tempo virou clichê, porque a narrativa era muito boa. Eles queriam fazer uma narrativa similar. E até hoje tem coisas que você facilmente pode ver em outros livros e em outras histórias, que modificando alguns pontozinhos já não é clichê. Já é uma coisa muito interessante e eu acho isso fantástico no livro. E acho que já deu, né, para essa parte iniciativa. Sim, Eu sim, gostaria sim. muito de escutar o resto do pessoal, que durante as discussões eu vi que a maioria do pessoal se animou, viu, falou coisas muito interessantes também sobre o livro. E eu estou achando que tá muito produtiva essas discussões a partir desse livro e do livro anterior também, A Hora da Estrela. Então estou vendo muita participação, estou vendo muita coisa interessante e estou gostando disso, estou gostando que o projeto está indo para frente. E bora lá, né? Próximo livro, vamos decidir aí. Isso. Só para efeito de ilustração dos clichês que eu estava falando, né? Então tem momentos assim que já depois dele ter matado alguns dos personagens, tem um momento que antes da aparição dele, ele dá uma gargalhada, né? Então aquela coisa assim, uma gargalhada meio monstruosa que a gente às vezes vê no cinema, né? Muahahaha. Ah, ele achei muito um artifício muito interessante nesse momento aqui, né? Certamente isso não era comum, né? Ou então aquela construção dele estar em cima de uma pedra de gelo já no final e o gelo derretendo e ele remando, né, a deriva e de repente passa um barco e aí ele começa a remar, né, com os pedaços do remo do trenó para chegar no barco. Então
essas partes assim que são coisas que já são batidas no universo, inclusive hollywoodiano, tal. Isso motivo de aparecer muito em desenho animado, isso estava no próprio Frankenstein, né? Assim, uma coisa, antes de passar para a Fernanda, que pediu a palavra, né? Uma coisa interessante que a gente fica comparando com o universo cinematográfico e o romance, no universo cinematográfico, o monstro do Frankenstein, ele tem muita dificuldade de caminhar, né? Ele caminha meio assim, meio trôpego, né? E esse não, esse aqui tem uma mobilidade enorme, né? De correr velozmente, de fugir pelas janelas, de andar, correr no meio do gelo, né? Nas montanhas, né? Naquele primeiro encontro deles, quando ele aparece, né? Vem numa velocidade extra-humana, né? Então, assim, eu não sei que interpretação o pessoal hollywoodiano encontrou dessa figura, né? Que é uma outra figura, não é essa, certamente, é do livro. Fernanda, uma palavra, fica à vontade. Matheus trouxe um ponto muito interessante, que ele falou meio que o Vitor, ele foi muito rápido para ele poder ficar assustado com o monstro. Mas eu acho que na minha visão, acho que aconteceu meio assim, essa sociedade dessa época praticamente associava muito o que acontecia ao sobrenatural, ao divino, então eu acho que ele pensou assim, caraca, eu tô brincando de Deus. Essa criação não vai ser coisa boa, porque eu tô tentando ser um Deus. Então, eu acho que meio que ele se assustou, porque ele finalmente caiu na real que aquilo não poderia ser boa coisa. Então, eu acho muito interessante, tipo, essa associação assim. E justamente, eu acho que a criatura, desde o começo, quando a pessoa vê a versão dela, ela sempre quis ter paz. Porque desde o começo que ela começa a associar os pensamentos, ela começa a formar um pensamento por si só, ela associa que ela queria ter paz, ela queria, tipo, ter companhia. Ela só não sabia como fazer isso, como se aproximar. Eu acho que justamente se aquela família que ele estava lá naquele momento tivesse acolhido ele, eu acho que a história teria sido muito diferente. E como o Matheus estava falando também, Frankenstein inspirou até aquele filme, eu acho que ganhou até Oscar, Pobres Criaturas, inclusive muito bom. Que é uma história muito bacana de se ver também. É sobre uma moça, eu acho que é tipo como se a mentalidade dela de outra coisa fosse transmitida para outro corpo. Alguma coisa assim. Eu não estou muito lembrada do enredo do filme, mas eu acho que é tipo isso. Mas é muito interessante mesmo a pessoa ver essa versão mesmo. É muito legal. Mais alguém? Vitor? Pode falar, Vitor? Vitor, rapidinho antes de você falar, Janete acabou de entrar. Janete, a gente está hoje fazendo um apanhadão, um catadão, assim, né? Com todo mundo aqui dizendo um pouco o que é que achou do livro de um modo geral, selecionando algum aspecto que queira comentar, e que no final eu estou dizendo assim, que é o veredito de cada um, sobre o que achou e algum comentário. Então, fica à vontade também para se inscrever. Pronto, Vitor, pode falar. Sobre essa parte que Fernanda falou, sobre o divino e tudo mais, na minha interpretação é que enquanto ele construía a criatura, ele simplesmente ignorou o aspecto geral dela porque estava morto ainda, estava incompleto. Para mim, ele acreditava que assim que a experiência fosse concluída e ele voltasse à vida, ele teria uma aparência mais bonita, mais humana. Mas quando ele viu que a aparência se manteve monstruosa e horrível, só aí que bateu a ficha dele, de que a criação dele era horrível. Desde o início era horrível. No próprio momento em que ele está criando a versão feminina do monstro, ele comenta que a alegria dele de criar o seu experimento, a alegria do trabalho dele, simplesmente fez ele ignorar toda a parte ruim, que ele só estava vendo agora, quando já tinha descoberto que o experimento era uma falha. Já em relação ao livro no geral,
Eu me surpreendi porque eu achava que teria partes mais assustadoras, mais pesadas, mas se parar pra pensar, nenhuma das mortes no livro foi narrada devidamente. É como se aparecesse só o corpo, né? Não tem a descrição explícita do ato. Né? O Victor Frankenstein não testemunhou nenhuma das mortes. Né? Acho que é nesse sentido que você fala, né? Sim. E também uma coisa que talvez tenha sido só impressão minha, porque após a destruição, não, após no primeiro encontro do Victor Frankenstein no monstro, eu já estava esperando bem mais interações entre eles até o final do livro. Daí então nas partes em que ele viajou para criar um novo monstro e logo após ter destruído ele, eu fiquei com a impressão de estar meio arrastado. Mas acho que foi só porque eu já estava esperando um desfecho final. Dessa parte dele falando das paisagens, das viagens, para mim sou mais atrasado mesmo. Mas acho que foi só minha interpretação. Não, eu senti isso também. Eu senti que quando é como se tivesse ali um ou dois capítulos ali de muita descrição de paisagem, de muita descrição assim romântica, né? O que faz o livro ser um pouco romântico também, né? Essa ideia de fuga da cidade contra a modernidade industrial, né? Então eles vão para o campo, né? A ideia de que o campo visitar lugares bonitos ali era uma forma também de estabelecer uma saúde física, né? Então eu também eu senti que teve uma, eu olhei assim e disse, meu Deus, será que vai se arrastar assim até o final, né? Aí depois de dois capítulos assim, ele volta a construir a narrativa de uma maneira que, de certa forma, essa coisa do náufrago, essa coisa de jogar o equipamento no mar e depois ficar à deriva e depois ir para ser preso, né? É uma aventura, né? É uma coisa meio odisseia também, assim. Acho que a ideia de que faz com que esses romances da era burguesa de ouro, vamos dizer assim, serem atrativos é justamente por conta dessa condição de aventura, essa ideia de uma ação ah, extraordinária, fora do senso comum. Né? Tanto é que já vem de uma tradição na Europa dos navegantes, né? Dos livros que faziam sucesso de navegação. Então ele vai buscar nesse lugar, aí a perseguição no gelo, né? Então transportar o burguês que está, vamos dizer assim, sentado no acolchoado junto a uma lareira, né, transportar ele para um lugar que ele jamais vai estar, né? Então tinha essa coisa desse imaginário, né, nesses romances, né? Talvez até hoje seja assim, né? Mas naquele momento tinha muita força social o romance, porque ela não estava disputando com cinema, não estava disputando com televisão, não estava disputando com internet, né? Então ele tinha esse caráter também aventureiro. Pode falar, Vitor, fique à vontade. Outro ponto que eu tinha esquecido, que eu também pensei muito nesse livro, é como a passagem do tempo funciona, que eu já tinha citado que no tempo do Victor viajar até a faculdade e começar os experimentos, correu uma quantidade muito grande de tempo e de forma bem rápida, de um capítulo para o outro. Incluindo a parte que Matheus citou aí, que ele simplesmente abandonou o monstro, fugiu na mesma hora. E eu sei muito, porque assim que ele abandonou o monstro, já se passaram meses de um capítulo para o outro, simplesmente dele ignorando a criação. E perto do final, 3 meses foram só ele doente na prisão da Escócia, após a morte do amigo, e depois anos e anos dele perseguindo um monstro que nem foram calculados. Pelo menos eu não lembro de ter aparecido
a quantidade exata de anos que passou nisso. Então, como o tempo corre nessa história também foi algo que eu achei um pouco estranho. Alguém mais? Eu achei interessante a quantidade de vezes em que ele sucumbe, adoecido, né? Como de maneira psicossomática, né? Os problemas que ele tinha de ordem psicológica afetando diretamente o corpo. Então, o tempo todo ele estava ali, estado febril, estado delirante, estado quase desmaiado, horas, muitas vezes até desmaiado, né? Teve quando a mulher dele morre, né, Elizabeth, ele desmaia, né? Não sei se vocês estão lembrados disso. Então o romance passa muito por isso. Ele definha no final do romance, ele definha, simplesmente ele é quase como se decidisse morrer, né? É, morrer de melancolia, morrer do mal do século, né? Morrer daquilo que os românticos muitas vezes pegaram como tema, né, que já vindo de Goethe, que a gente discutiu aqui no encontro passado. Então, esse ponto é bem interessante também, né, essa literatura da dor. Né, é uma literatura do romance, é uma literatura do horror, né, mas esse horror, e talvez seja isso também que faça com que ele seja, pegando aí o que Matheus falou, um romance de terror psicológico, né? Mas depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. Eu quero ouvir mais gente. Pode falar, Fernando. Eu acho muito interessante justamente isso, porque não é tanta obra e não é tanta pessoa que sabe desse fato que o psicológico da gente mexe muito com o físico. Tipo, se você tá com o psicológico muito acabado, seu corpo também começa a ficar doente, seu corpo começa a sentir os efeitos na pele mesmo, não só na cabeça. E eu acho muito interessante isso, porque ela usou esse ato da gente ficar doente de psicológico como uma ferramenta para essa narrativa. Eu achei muito interessante, porque não é tanta obra e tanta pessoa que conhece isso. E o mais engraçado também é que a gente associar, porque nessa época vitoriana, da era vitoriana, das coisas assim, nessa época, por exemplo, as pessoas desmaiavam. Tipo, tinha umas salas de desmaio. Era uma coisa assim, muito porque eles achavam que o desmaio era o ápice do sentimento da pessoa. Isso eu não sabia. Vamos fazer uma sala de desmaio lá na UEPB pra gente. No caso das mulheres, eu culparia os espartilhos mesmo, não a emoção. Tinha isso também, né? Os espartilhos faziam com que houvesse muita tuberculose, muita pneumonia, né? Muito problema de respiração também, né? Tinha essa questão. Mas que mais, gente? O que é que vocês acharam desse final? Pode falar, Fernando. Parece que Pode falar, fica à vontade. Eu acho que foi assim, um final muito pertinente com a narrativa, porque eu achei muito interessante o fato de que ele realmente cumpre a promessa dele. Tipo, você não vai fazer uma mulher para mim, então eu não vou deixar você ser uma pessoa feliz. Eu não vou deixar você ter felicidade com a sua parceira, porque você não fez uma parceira para mim, então você também não tem esse direito. Você nunca me fez feliz, então eu não vou deixar você feliz também. Então eu acho que é tipo muito climático da história. Eu achei muito legal disso, porque quando você vê, deixa esse ar de mistério também para a pessoa realmente ver o que tinha acontecido, para a pessoa realmente ficar pensando o que aconteceu e ficar refletindo. Tipo, é muito interessante quando a pessoa repara que
o que a gente faz pode trazer consequências para a gente no futuro. E você tem que ser responsabilizado pelos seus atos. Você tem que ficar responsável pelo que você faz. Senão, isso pode voltar contra você. Isso, isso. Eu estava procurando aqui um trecho. São dois trechos que eu queria chamar a atenção aqui para vocês. Olha só. O primeiro tem um pouco a ver com o que Vitor está dizendo. Olha, eu gostei. Ele falou o quê? Eu gostei, apesar de que eu gostaria de ter visto uma última conversa entre o Frankenstein e o monstro. Tipo, os últimos momentos deles juntos. Aí, tem uma passagem que está no capítulo 6º da última parte, que a Shelley fala o seguinte: mas por que deveria. A Shelley não, né? O narrador, né? Mas por que deveria eu insistir nos incidentes que se seguiram aquele último e esmagador acontecimento? A minha é uma história de horrores e ela atingiu seu clímax. Portanto, o que devo relatar agora poderá te soar tedioso. Né? Eu achei interessante isso. Isso já é depois da morte, né, de Elizabeth, né? Como se o clímax do romance, essa noção de que o conflito dramático, pelo narrador, chegou ao clímax, né? Pelo aquele que está contando a história, chegou ao clímax. Então, assim, é um termo literário, clímax, né? Está dentro das noções da gente de teoria literária. Então, então, a mim parece que essa narrativa, esse narrador, ele tinha consciência da ideia de começo, meio e fim, e ele tinha consciência de quando chegou o ápice do romance, que seria justamente com a morte da esposa, né, de Elizabeth, né, como o feito maior. A partir daí, se eu não me engano, o Frankenstein já não mata mais ninguém, né, o pai dele morre definha, né, também, né, não é assassinado, né, e ele também definha. Então tem isso. E a outra parte, uma coisa que eu achei bem interessante, é que. Cadê aqui? Deixa eu ver. É que esse narrador, como a gente já conversou um pouquinho sobre o narrador, sua complexidade, né? Porque, como se diz, é uma narrativa dentro da narrativa, dentro da narrativa, né? E tem um momento que, nesse caso, a gente está lendo, nos capítulos, né, sobre a história, a gente está lendo o material recolhido pelo o rapaz lá, o capitão do navio, né? O material que ele recolheu, que ele compilou após ouvir o Dr. Frankenstein e encaminhou para a irmã. Então a gente está vendo o material, a narrativa é sobre um material que chegou para as mãos da irmã. E aí tem uma coisinha aqui, uma pegadinha, que eu diria assim, narrativa, que eu achei magistral, complexo até demais, quando ele diz o seguinte: isso aqui está no último capítulo. Aí ele diz o seguinte: Frankenstein descobriu que eu tomava notas sobre sua história e pediu para vê-las. E ele mesmo as corrigiu e ampliou-as em muitos pontos, principalmente a dar vida e alma às conversas que teve com meu inimigo, com seu inimigo. Então, o Frankenstein, nesse caso, ele revisou o texto, né? Ele revisou o texto que era do capitão. O capitão foi. Então, assim, ele fala, ele explica, ele conta a história, o capitão toma notas e depois o Frankenstein vai lá e reescreve junto. Então, é um texto que um narrador vamos dizer assim, é de 4 mãos, né? São as duas do eu não estou lembrado agora o nome do capitão, né? Mas as duas do capitão e as duas da Walton, né? Walton, né? O capitão tá na última carta, eu acho que tem, né? Cadê aqui? Walton. E aí ele faz ela faz esse jogo, né, de cena. E aí eu estava pensando sobre a questão seguinte: é uma mulher escrevendo e os personagens todos são homens. Então, o quanto tem de elaboração, de observação e
de tentar adentrar e criar personagens de psicológicos de um outro gênero, nesse momento da história, faz com que o romance também tenha esse quê de maestria, né? Que você tem que elaborar e pensar como se fosse um homem, embora ela seja mulher. Então, achei isso interessante. Uma outra. Mas duas coisinhas rápidas aqui que eu tinha anotado. Não sei se vocês perceberam que é um romance que assim, percorre toda a Europa, né? Percorre toda a Europa, né? É Genebra, é Paris, aí vai para Inglaterra, da Inglaterra chega ali um pedacinho da Escócia, da Escócia passa para Irlanda, depois vai para a Rússia, né? Então assim é um romance muito, vamos dizer assim, ele não fica amarrado em apenas um lugar. Essa questão dessa ambientação geográfica, né, vai mudando, né, muito ao longo do todo o romance. E eu achei isso bastante interessante também. E eu ia dizer uma outra coisa, mas muito baseado no que o Matheus falou, né, que é o personagem muda, né? O personagem muda a partir do momento que ele cria. Eu senti isso, Matheus. Eu senti que quando o personagem cria e ele tem a aversão à sua criação, essa aversão é desde o início. Então, é como se, ao mesmo tempo que ele criou a criatura, ele também criou um novo Frankenstein, né? Porque ele deixou de ser aquela figura. Tanto é que mais lá na frente, nessa última parte aqui, ele tem saudade, né? Inclusive ele vê no amigo, né, que foi morto, um Frankenstein em que tinha vigor, que era vivaz, que tinha, vamos dizer assim, vida nos olhos, né? Então isso foi essa mudança, essa criação. Ele criou ao mesmo tempo a criatura e criou um novo Victor, né? Então um novo Frankenstein, né? Então isso eu achei interessante. Eu queria também assinalar, estou falando muito, né? Mas vou passar a palavra para vocês. Eu queria assinalar que o romance ele perpassa muito pela a ideia de culpa e de vingança, né? É um romance sobre culpa e vingança. O Frankenstein, pelo que faz, né? O tempo todo o que assombra ele é esse sentimento de culpa pela criação, né? Como a consequência ser esse ser que sai matando sua família, e o sentimento de vingança que tem nos dois, né? A partir do momento em que teve um momento do romance que eu não sabia mais quem queria se vingar de quem, né? Porque ao mesmo tempo que o Frankenstein queria se vingar da criatura pelas mortes, o Frankenstein quer se vingar porque ele não cumpriu, né? Pelo abandono, quer se vingar toda a ação dele é baseada na vingança, né? Então, assim, fica uma coisa assim de vingança entre os dois, né? Assim, um querendo se vingar do outro, né? E isso parece interessante. Sobre o que Vitor falou, sobre assim, sentiu falta de um grande encontro final, um apoteótico, né, de conversa entre os dois, né, eles ficam naquela brincadeira de jogo jogo de gato e rato no final, e você espera que vai ter um momento, né, em que eles vão se encontrar, porque o próprio Frankenstein vai deixando bilhetes no caminho e vai parecendo que ele tem tudo programado, né? O Frankenstein não, desculpa, a criatura vai deixando pedaços no caminho, né? De notícias, bilhetinhos no caminho. Quando ele está querendo desistir, a criatura vai lá e não desista, não, vem atrás de mim, que vai ter um momento, nossa hora vai chegar, né? E essa hora não chega, né? E acaba não chegando. E Matheus, é verdade. Os dois estão armados, né? E parece que vai ter um confronto ali, um duelo entre eles, um duelo de ação cinematográfica também e tal. Mas não acontece, né? Isso não acontece. De todo jeito, você fica sentindo isso. Eu senti esse preparo para uma coisa que no fim não acontece, né?
Então, deixa eu ler aqui para não monopolizar a fala. Deixa eu ler aqui algumas coisas que vocês colocaram. Tal. Fernanda diz o quê? É por isso que o filme dos anos 30 de Hollywood não faz juízo a Frankenstein. Foi personagem, narrador e autor, né? Falando sobre o narrador, né? Naquele momento ali. Janete falou que quando eu lia Júlio Verne, lembrei dele. E Janete diz também. E ainda pediu que o capitão pegasse para ele a vingança. É verdade. Isso eu achei engraçado também, Janete. Eu achei engraçado que ele assim, ó, por favor, né? Faça um favor para mim, né? Jure aqui de pé junto que você vai, se eu morrer aqui, se não conseguir, você vai atrás dele para mim. Aí o capitão Walton, né? Coitado, não tinha nada a ver com isso. Não tava, achei bem. Então ele chorou todinho pro cara não seguir pelo mesmo caminho e no final jogou o fardo pra ele, de todo modo. Foi, né? Colocou a batata quente na mão dele, jogou a batata quente para ele. E aí aqui, Matheus fala o quê? Frankenstein com 2 armas achando que ia matar o monstro, findou morrendo sem nem lutar. Isso é verdade. Agora, o Frankenstein, diferente de algumas versões também, assim, que a gente fica colhendo no nosso imaginário, ele narra, naquela segunda parte, ele narra que ele levou um tiro, né? Que ele precisou se recuperar, né? Então, assim, é um monstro que, pelo que eu entendi, né? Ele é mortal. Ele é mortal e ele também se alimenta, né? Ou seja, sente fome. Então, eu achei interessante isso, para não perder de vista de que a ideia de matar a criatura era factível no sentido de que não ia ser uma coisa. É claro que ela era maior, ela tinha mais força, ela tinha mais agilidade, mas dá a entender no romance que, por ele ter levado o tiro e sair ferido, o tiro pega no ombro, ele é um personagem mortal, né? Eu entendi dessa maneira. Janete, pode falar. Não, tanto é que no final ele diz, né, que ele mesmo vai acabar com a vida dele. Então isso quer dizer que realmente dá para acabar com a vida dele. Exato, né? E sem falar que ele fica a promessa, né? Ele não sei se eu li com sono, mas não parece que ele executa. No romance não tem dizendo se ele executa ou não executa o fato de dizer que o suicídio, né? Que ele vai se matar e tal. Né? Fernando diz aqui, o capitão, Ema, cada um com seus problemas. É verdade, né? Tanto é que o capitão volta depois, né? Depois eu fiquei pensando sobre isso, não sei se alguém pode me ajudar, mas quando os marinheiros chegam para o capitão e diz que querem voltar, né? E ele querendo ir mais para o norte, eu esqueci, eu não sei o que esse povo estava fazendo lá. Eles estavam indo fazer o que no norte? Não lembro o barco, né? Pode falar, Fernanda. Se eu não me engano, o objetivo deles era fazer uma viagem até o Ártico. Era só pela aventura? Era uma coisa assim? Diz aí, Janete. Era, e aí eu já aproveito até para falar uma impressão que ficou, né? Que é engraçado assim, que o Dr. Frankenstein, né, ele fala de como as aspirações dele fizeram com que ele chegasse àquela situação. E aí, quando os marinheiros eles estão prestes a desistir, ele vem com todo aquele discurso de vocês têm que ir, sabe? Dizendo assim, não era o que vocês queriam, vocês têm que ir, mesmo que vocês cheguem a tal situação. Então, é uma coisa assim, que ele tinha o desejo de fazer aquilo, fez e foi arruinado. E aí ele parece que ele não aprendeu e dá o conceito, não, vão vocês também. Eu me lasquei, vocês se lascam. Vitor. Se eu não me engano, ele tinha organizado uma viagem ao Polo Norte para fazer uma pesquisa. Não estou lembrado se eles iam pesquisar, tipo, buscar materiais, tipo, uma exploração para conseguir recursos, ou se era uma pesquisa do ambiente, do arte, das criaturas lá, mas ele tinha ido com fins de pesquisa, que se eu não me engano. Que ele É até verdade. dizia
queria ser um grande cientista e deixar seu nome. É verdade, é verdade. Eu acho que tem isso nas primeiras cartas, né? Nas primeiras cartas no início do romance, acho que tem uma coisa nesse sentido. Acho que a gente já até chegou a comentar sobre a parte cientificista do romance, né? Eu gostei aqui da ideia aqui, né? A Matheus falando aqui que o cara tem super força, velocidade, intelecto e nos filmes ele é um zumbi lento e burro, né? Realmente tem isso, né? Vitor, mais uma vez, eu nem estava esperando uma luta real. Eu achei que seria um fim dos dois morrendo juntos. Tipo, já que o monstro ia se incinerar, poderia ter o final deles morrendo dentro de um incêndio para encerrar o tormento, né? Assim, um abraço de afogados, né? Os dois se afogarem juntos, alguma coisa assim, né? Mas eu ia tocar em outro ponto que eu achei interessante, que a gente já começou a conversar sobre isso também, é sobre a ideia da monstruosidade, né, que foi polêmica no encontro passado, que diz respeito muito ao que é o normal e o que é o patológico, né? E essa monstruosidade, né, sendo aquilo que sai da normalidade das coisas, é a tendência que a gente tem muitas vezes a gente não nomeia pelo o nome de monstruoso, mas de estranho, né, do infamiliar, e aí é um termo freudiano, inclusive, né? E ao mesmo tempo eu sinto assim que o romance e essa ideia de terror psicológico acontece justamente, e aí parece que é uma estrutura de gênero mesmo, o gênero do romance psicológico, vamos dizer assim, me parece que é muito pela ausência da criatura, né? A criatura ela aparece em momentos muito pontuais, mas o estrago que ela faz quando não está na cabeça do Vitor é muito grande, né? Então isso que é o romance psicológico, vamos dizer assim. Quando ele está presente, ele assassina as pessoas, vamos dizer assim. A parte é física, mas quando ele não está presente, é todo um imaginário criado em torno, né? O Vitor ora pensa que está enlouquecendo, ora adoece, ora pensa, tem raiva, ora tem todo tipo de afeto, de sentimento bom e mal, né? Nesse período, né? Aqui é lá quando ele está conseguindo superar o negócio, aí vem um gatilho, a palavra da moda, né? Vem um gatilho que aí ele volta a cair na bad de novo. Então, esse medo, né? Ele tem muito medo do que pode acontecer. E aí as coisas vão se realizando, o medo dele vai se realizando nos atos do Frankenstein. E aí eu acho que esse é o suspense, né? O suspense do que, no fim das contas, é um serial killer, é um thriller, né? E ao mesmo tempo esse suspense de saber se vai acontecer ou se não vai, se vai matar os meus entes queridos, se não vai. E quando acontece aí o horror, né? Acontece o horror, e aí esse horror no fim das contas, o terror e tudo aquilo que a gente aprende de Aristóteles das tragédias gregas, né? Do terror e piedade ao mesmo tempo, né? Eu acho que esse ponto eu achei bem interessante. Eu tinha mais alguma coisa aqui para falar. Deixa eu ver aqui. Não, acho que de um modo geral, pelo menos a partir do que vocês falaram aqui, as coisas que eu mais anotei foram isso. E uma última coisa, assim, por que é que seria esse horror? Ele tem uma coisa assim, meio que repulsa e fascínio ao mesmo tempo, né? Por que a gente assiste filme de terror? É para sentir repulsa e fascínio ao mesmo tempo, do estranho, do infamiliar, do desconhecido, daquilo que a gente não domina, daquilo que a gente não conceitua, daquilo que não tem nome, a coisa, a criatura, né? Então a criatura é um pouco isso. É uma criatura física, viva, mas se você transporta esse espelhamento para outros sentimentos e outras
questões que aparecem da nossa vida, você vai também ficar diante desse familiar que pode muitas vezes trazer ao mesmo tempo fascínio e repulsa. Deixa eu dar um exemplo muito, vamos dizer assim, porque quando as pessoas são atropeladas, as pessoas que vão passando de carro ali pelo lugar do acidente, muitos param para ir ver, né? Ao mesmo tempo essa ideia de repulsa e de fascínio pelo horror, pelo infamiliar. Então acho que tem um pouco disso também na formação daquilo que seria algo de aterrorizante, né, que está presente no Frankenstein. É isso. O que mais, gente? Vamos lá. O que mais a gente pode trazer? Eu lembro que eu notei alguma coisa aqui. Deixa eu passar aqui uma última olhada aqui nos meus rabiscos. Lembrei. Vocês vão reparar, eu não sei como está na tradução, que eu comecei a ler o livro em PDF numa tradução e acabei, aí o livro chegou pelo correio e acabei lendo em outra tradução. Mas durante muitas vezes vocês vão encontrar nesse período de sofrimento, ai de mim, né? Então, tanto, eu acho que a criatura fala isso uma vez, eu acho, ou duas, mas o Victor fala isso várias vezes, né? Não o nosso Victor Daniel, o Victor Frankenstein, fala várias vezes, né? E esse ai de mim é da estrutura, né? Ele está presente nas tragédias gregas, né? Todas as vezes que acontece a catástrofe, os personagens podem verificar, os personagens dizem ai de mim, um sentimento de pena de mim, né? De mim mesmo. E por isso também a ideia de que é o Prometeu moderno, né? Então, de certa forma, a Shelley estava puxando, né, um pouco também, isso a gente conversou no primeiro dia, puxando um pouco das noções de tragédia, né, das estruturas da tragédia para apontar isso. E ao final, aquele momento em que a criatura está diante do corpo do Victor, né, do Victor Frankenstein, né, ela se sente muito fracassada também, né? Ela sente, como o Matheus falou, Matheus disse que ela não se regozija diante da morte do seu criador, até porque tem uma questão paterna aí nessa história, né? De paternidade, tá? Ou perda do pai, né? Por mais que seja uma figura, o Victor tenha sido um péssimo pai, mas a figura paterna da criatura era o Frankenstein, né, no fim das contas, e ele sofre por conta disso também, né? Mas aí a caçada acaba. Quando a caçada acaba, o sentido da vida do Frankenstein, da criatura do Frankenstein acaba também, né? É por isso que ele meio que quase assim, a brincadeira acabou, né? Então não tem mais o que fazer nesse mundo. Eu ia fazer mais um comentário rapidinho, uma curiosidade. Eu não sei, é um desenho da HBO, uma animação da HBO, chamado Comando das Criaturas. Já é desse período da DC, da nova DC, do Superman, né, do James Gunn. E aí no Comando das Criaturas, uma das personagens principais se chama Noiva do Frankenstein. E na história, tem um Frankenstein, e esse Frankenstein fica querendo o amor, né, prometido, como se o Victor Frankenstein, estou confundindo Frankenstein com um monstro, né, como se o Victor Frankenstein tivesse feito a noiva dele, né, da criatura. Então tem no Comando das Criaturas tem a criatura e tem a noiva da criatura. E na história ele fica querendo conquistá-la, né, dizendo que eles são predestinados, e ela nem aí para ele, né? É bem interessante nesse sentido. Assim, só mais uma releitura. A Vitor diz aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Chegou até a última reunião sem ninguém comentar a semelhança do nome, mas Elber falou no final. Sim, dos Victors, né? É verdade.
Que mais, gente? Já para a gente ir encerrando. Passou rápido hoje, né? No instante a gente chegou nas 5 horas. Mas quem tiver mais algum comentário a fazer, né? A gente faça agora, né? Não se cale para sempre, a gente vai poder sempre conversar sobre o Frankenstein, mas se tiver algum comentário, né? Fernanda, pode falar. A gente não está te escutando. O meu caso não é muito comentário, mas eu queria fazer um convite. Eu tava pensando em a gente assistir o filme novo que estreou, inclusive, acho que ontem. Eu tava pensando em fazer um encontro no Google Meet mesmo pra gente assistir o filme. Eu posso procurar o filme e passar por aqui. E eu posso transmitir a tela. Será que funciona sendo da Netflix, assim? A gente consegue, vamos dizer assim, entre aspas, roubar para dentro do Meet? Não sei. Não sei. A gente pode Eu acho que testar. dá certo, sim, porque, eu costumo assistir com os amigos meus as coisas pelo Meet, justamente pela Netflix. Então, eu acho que É? dá certo. E se não der certo pela Netflix, eu testo procurar em algum lugar para baixar. Não, interessante. Se der certo mesmo, se você já está acostumado, já funciona, talvez a gente possa testar, pode ser bacana. Eu ia sugerir que fosse presencial, né? Embora tenha algumas pessoas que sejam de fora, eu ia ver se lá no campus eles cediam um auditório para a gente ver, né? Que a cadeira é mais confortável e tal. Mas, mas vamos pensar nisso. Essa semana eu pretendo me reunir com vocês, que é da curadoria, para a gente pensar. Mas pode ser interessante, sim. A gente pode fazer uma sessão, seja online, seja presencial, para a gente finalizar. Eu terminei o romance ontem, gente, ontem de manhã. Aí eu olhei para Netflix e disse, não, meu Deus, eu não aguento mais tanto Frankenstein no meu dia, então não vou aguentar assistir o filme hoje, não. Aí deixei o filme para assistir depois, não assisti ainda também, não. Dois momentinhos assim de informe agora no final, já que a gente está indo para um encerramento. Mais uma vez, assim, vocês estão acompanhando, né, a história da greve, então a gente ainda permanece em greve, muito dificilmente a gente consegue voltar ainda esse ano. Né? Vou ser sincero com vocês, não tem fato novo, não tem, muito pelo contrário, né, houve uma chuva de notas, né, notas na nota da reitoria, né, e essa nota da reitoria ela foi rechaçada não só pelos professores, mas como toda a comunidade acadêmica, né? Houve muita crítica em torno dessa nota, e aí muito difícil, é verdade, né? Se voltar em dezembro é quando os ônibus estão parando, né, Fernanda? Então, eu acredito que a gente não vai conseguir voltar, né? Isso leva a crer que o nosso próximo romance ainda vai ser totalmente virtual. A gente ainda não escolheu ainda qual é o próximo romance, mas ainda essa semana eu quero divulgar para vocês para a gente ir se organizando para os próximos encontros. Próximo sábado, para quem chegou depois, próximo sábado não vai haver, né? Primeiro porque a gente ainda não escolheu o romance, e segundo porque é um feriado, né? Dia 15. Mas aí, como a gente já está dia 8, né? A gente começaria o novo romance só no dia 22. Aí a gente vai pegar esse romance de novembro e vai esticar ele para dentro de dezembro, seja lá qual for, tá certo? Então, assim, vai ser um romance de novembro, dezembro. Tá? Claro que fazer isso que as nossas leituras acabem antes do Natal, né? Ninguém vai ficar no Natal, ou até vai, né? Nunca se sabe, né? Lendo romances enquanto a ceia está no fogo. Que mais? Reunião na ceia, exatamente. Né?
Mas, bem, gente, acho que é isso, né? Eu também quero dizer que eu estou muito satisfeito com as nossas discussões, com a assiduidade de vocês, né? Da participação, né? É muito mais. Eu sou suspeito a dizer assim que parece mais gostoso até do que a própria sala de aula, assim, a aula mais dura, né? Muito mais leve, né? E já introjetei aqui os sábados à tarde para os nossos encontros, né? Então assim que a gente definir o próximo romance, a gente divulga para todo mundo, tá bom? Então, acho que eu vou encerrar aqui a gravação. Eu estou prometendo todo sábado fazer isso, não estou fazendo, jogar os links das gravações para vocês lá no grupo. Aí eu vou jogar todos de uma vez, tá certo? Vai ser uma overdose aí para os outros colegas que queiram ver algum comentário. Às vezes é interessante a gente ouvir os nossos próprios comentários, né? Às vezes para ver como a ideia saiu bem organizada, ou até para refletir mais sobre a ideia que você levou em consideração, colocou para discussão, né? Então façam isso é interessante também, tá bom? Então, deixa eu interromper aqui a gravação.